Dica número 3. Música. Gente, música, louvor. Como a música é extremamente importante na vida de um ser humano, gente, principalmente na sua vida. Você que está querendo se aproximar mais de Jesus, que está querendo estar mais perto dele. Gente, por favor, presta muita atenção no que eu vou te falar. A música, ela é não somente uma frequência sonora, né, como a gente sabe que pode ser explicado pela física, a música, mas a música, ela é uma arma espiritual, é algo espiritual. Ela é uma das formas mais lindas que nós temos, nós seres humanos, os anjos e os seres que existem, temos para adorar a Deus. Sabe, de todas as coisas que você pode fazer na tua vida, o louvor, a música que você canta, você está prestando adoração a alguém. Se não é para Jesus, é para outra pessoa. É para outra coisa. Mas o louvor ele é extremamente importante, gente. A música ela é uma arma espiritual. E eu provo para você na Bíblia. É, para quem não conhece, né? Na época lá de Israel, o povo de Israel, que é o povo da Bíblia, né? Eles eram o povo de Deus, certo? E eles tinham muitas batalhas. Eles enfrentavam muitas batalhas. Literalmente, era guerra que acontecia. E tinham os soldados, né? Como hoje em dia, né, a gente tem os nossos soldados que guerreiam por nós, nos países, né? Eles tinham também os soldados deles. Naquela época não tinha arma, né, bélica, mas tinha espada, lança, essas coisas, né? E o povo de Israel era o povo que mais vencia a batalha, porque o Senhor era com eles. Eles venciam seus inimigos. E Deus fazia eles derrotarem, né? Eles tinham excelentes soldados, maravilhosos. Porém, gente, uma coisa que talvez você nunca tenha parado pra pensar, você que é crente já há muito tempo, ou talvez você que tá chegando agora, as batalhas mais sangrentas, mais difíceis que Israel enfrentou, que as pessoas olhavam e falavam, cara, isso é totalmente impossível. Não dá pra gente vencer desse inimigo. As piores batalhas que o povo de Israel enfrentou e venceu. Eles não venceram por causa desses soldados maravilhosos, que eram ótimos guerreiros. Eles venceram porque os levitas e os sacerdotes foram à frente e eles venceram literalmente com o poder da adoração. Como foi o exemplo da batalha lá de Jericó. Quem foi à frente? Foram os levitas e sacerdotes. Ah, Pedro, eu não sei quem é levita, o que é isso, levita e sacerdote. Resumidamente, os levitas e sacerdotes, falando na nossa linguagem, carioquês, eles eram os pastores e os cantores de hoje em dia, os ministros de louvores. Né? Quando a gente vai na igreja, você vê o pastor, né, a pessoa que é ordenada ali na presença do Senhor para ministrar a palavra, para cuidar das ovelhas, né? E o ministro de louvor que tem a unção de ministrar, eles seriam os levitas e sacerdotes. Então, quem eram essas pessoas? Eram pessoas especiais que Jesus, que eles eram ungidos, ou seja, separados, para exercer o ministério. E eles cuidavam da parte espiritual de Israel. Como assim da parte espiritual? Sim, porque eles tinham várias outras áreas para cuidar. Tinham os médicos, os enfermeiros, né, as pessoas que cuidavam da saúde, tinham os agricultores, tinham os pastores que cuidavam de ovelhas, literalmente de ovelhas, dos animais. Tinha o pessoal que era juízes, que cuidava de leis, e por aí vai. É igual na sociedade normal, né? Não tem um advogado, não tem um médico, né? Cada um cuida da sua área, da sua coisa ali, né? E Israel não era diferente, cada um na sua tribo cuidava de alguma coisa, entendeu? E os levitas cuidavam da parte espiritual, tudo que era relacionado à espiritualidade, a sacrifícios, a orações, a adoração. Tudo que ministravam eram os sacerdotes e levitas, que eram pessoas especiais, separadas para isso. Eles tinham unção, eles tinham acesso direto a Deus. O restante do povo não tinha esse acesso direto. Eles tinham que ir até os sacerdotes e levitas, e os levitas carregavam a unção do louvor, da adoração. E através do louvor, gente, muita coisa acontecia no mundo espiritual. Cadeias eram quebradas, muralhas caíam, batalhas eram vencidas, demônios caíam por terra. O grande exemplo disso é Davi, que eu sou apaixonado por Davi. Davi, ele era um grande homem de Deus, né? Ele era guerreiro, ele era uma pessoa, assim, fenomenal. E ele era compositor, ele cantava, ele tocava harpa, né? Então, assim, Davi, ele também tinha a unção do levita. E a Bíblia vai dizer que quando Saul, que era o rei Saul, né? Posteriormente, Davi ficaria no lugar dele, ficaria no trono, né, no lugar de Saul. Mas Saul ele era atormentado por um espírito mau, ou seja, por um demônio. E a única coisa que fazia esse demônio sair, né, do Saul, a única forma dele se acalmar era quando Davi tocava harpa, quando Davi cantava os salmos dele, tocava harpa, né, esse demônio, pum, saía. O que era isso? Nem que ele botou a mão e falou, sai em nome de Jesus, demônio. Não foi isso. Ele cantava, ele louvava, adorava. Gente, vocês não têm noção do quanto que a adoração, que o louvor é extremamente importante e poderoso no mundo espiritual. E Deus, ele me ensinou algo muito especial que eu vou compartilhar com vocês. A gente tá em 2025, né? Em 2000 e poucos anos atrás, né? Eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida, na qual eu tive uma depressão extremamente terrível, onde me colocou na cama. Eu tinha a prática da automutilação, né, de se cortar, aqueles negócios todo, né, gente? Quem já passou por isso sabe que não é nada fácil, quão difícil é. Então,
Era tentativa de suicídio direto, era só queria morrer, só isso. E eu era uma menina de Deus na época. Eu já amava Jesus. Isso não foi há tanto tempo assim atrás. Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, tem poucos anos isso. Só que, glória a Deus, eu louvo Jesus porque hoje eu tô completamente curada, tá, gente? Pra glória de Deus, tá? Mas isso daí depois eu falo no outro vídeo. E nesses momentos da minha vida, durante esse período, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? E Deus, ele me viu naquela situação terrível, muito complicada, mas ele não tinha me abandonado. Eu não tinha tudo bem, eu não tinha ninguém ali do meu lado, mas eu tinha Deus. E Jesus, ele me levou para um outro país. Ele me levou para Argentina, onde eu fiquei lá 4 anos. 4 anos. Tô retornando agora, não faz muito tempo que eu tô retornando da Argentina. Ele me levou para aquele lugar, para que eu pudesse, para que fosse uma escola de Deus. E ali Deus me isolou de tudo, de todos, da minha cultura, da minha comida, da minha língua, do meu idioma, da minha família, amigos. Me tira de toda aquela rede de apoio que eu poderia, é, de alguma forma está na minha vida, presente na minha vida. Por que que ele fez isso? Ah, porque ele não se importa contigo. Não, muito pelo contrário. Porque ele queria me ensinar a depender dele, né? Só dele, de mais ninguém. Não é de família, não é de amigo, de nada. É depender dele. Ele queria curar meu coração, curar minha mente, a minha alma. E Jesus me levou, gente. Vou falar pra vocês. Depois eu vou contar como é que foi tudo isso. Mas que escola, que baita de escola de Deus. Gente, depender de Jesus é incrível. Incrível. E Jesus é maravilhoso, ele sabe de tudo que faz, de tudo. E assim, eu aprendi muitas coisas com o Senhor durante esse período, sabe? E uma das coisas que eu aprendi com o Senhor foi essa questão é, da adoração e da dor. Por quê? No momento que eu tava lá, a gente vê, né, que infelizmente a depressão é uma doença que ela tem atacado uma a cada 3 pessoas. Não tem depressões, gente, que é sim problemas hormonais, enfim, questões, né, mentais. Agora existem depressões que são espirituais. Existe. E o que que Deus me ensinou? Né? Claro que eu orava, que eu pedia pra Deus pra me curar, pra me tirar daquela situação, né? Mas Deus me ensinou o seguinte, que quando você tá triste, quando você tá nessa situação terrível, pra você que tá passando por essa situação, se tem alguém me ouvindo aí agora, que tá passando por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, ou simplesmente por uma tristeza, seja lá o que for, em nome de Jesus, para de ficar ouvindo essas músicas tristes. Em nome de Jesus, esses negócios, gente, hoje em dia o gospel, eu não tô falando mal, mas tô levantando sim uma crítica aqui pro mundo gospel. Parece que as pessoas elas estão preocupadas com isso aqui, ó. Os ministros de hoje em dia. Onde tá os nossos ministros e adoradores? Ministros de louvor de verdade. Os adoradores que estão preocupados em adorar a Deus. Porque hoje em dia parece que o pessoal só quer fazer música, compor música de depressão, ou música que fala de sonho, que bota o ser humano no centro. Tiraram Jesus do centro. Gente, onde tá a adoração a Jesus? Sabe? As pessoas só querem ouvir músicas. Tô falando do gospel, tá? Tô falando do mundão, não. Só querem ouvir música que fala de tristeza. De que o quanto que eu tô quebrada, o quanto que Deus vem me socorrer, eu tô bem. Se alguém perguntar, eu tô bem. E, gente, é só tristeza, tristeza, tristeza. Para com isso. Sabe por quê? Porque você fica falando e ouvindo esse tipo de música, repetindo o tempo todo. O tempo todo. Que tu tá triste, que tu tá mal, que, nossa, deu tudo errado na minha vida, não sei o quê. Gente, o teu cérebro tá entendendo que você tá mal. E que você vai ficar mais mal ainda. Isso não vai melhorar. Enquanto você fica ouvindo esse tipo de música, botando essa frequência pra dentro de você, e você tá mal, tá triste, tá sofrendo, tu vai continuar triste, mal e sofrendo. Tem que parar com isso. Então, o Espírito Santo, ele me ensinou. Quando você vier com essa tristeza, quando tiver acontecendo essa tristeza dentro de você, vai ouvir louvor de adoração. Louvores de adoração. Louvor que coloca Jesus no centro. Louvor que engrandece Jesus. Sabe por quê, gente? Porque se esse problema que você tá passando aí, essa depressão, esse sofrimento foi espiritual, e na hora que você estiver adorando, na hora que vier aquele pensamento suicida, aquela tristeza, aquela dor, e você começar a adorar, sabe o que, que vai acontecer? Se tiver realmente espírito maligno perto de você, eles vão sair de perto de você. Vão porque os demônios não aguentam a adoração. Eles não aguentam o louvor. Não aguentam porque a adoração, o peso da adoração é muito forte para eles. E adora, adora o Senhor, porque você vai afastar demônios, né? E trazer a presença de Deus para perto de você. Isso vai te trazer paz. Então, por exemplo, até hoje, na verdade, eu não gosto de ouvir qualquer tipo de gospel, né? Eu ouço louvores de adoração. Claro que existem outros temas que a gente gosta de ouvir, né? Ah, a volta de Jesus, fé. Tem momentos também que a gente tá triste, a gente quer ouvir uma palavra pra nos consolar, pra trazer fé, tudo bem. Só que isso não pode ser o centro, sabe? O teu sonho de casar, teu sonho de ter um carro, de ser rico, isso não pode ser o centro do seu pensamento. E sim, Jesus, ele tem que ser o centro da sua vida, entende? Então, por exemplo, quando eu vi esses pensamentos, essa tristeza, porque eu já tentei suicídio, gente. Inclusive, Deus me levou pra Argentina logo após essa tentativa. Eu fui sozinha, tá? Fui sozinha, sem dinheiro, sem ninguém. Longa história, mas vocês vão saber. E Deus me sustentou, tá? Não me faltou nada. Incrível. É,
Por exemplo, um dos louvores que eu sempre gostei muito de louvar, por exemplo, é Santo pra Sempre, que é um louvor de adoração. Pra quem não conhece, é e o teu povo clama, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Por exemplo, era um dos louvores que eu sempre gostava de louvar e amo louvar até hoje. Porque é um louvor que fala sobre adoração, sobre santo para sempre. Você está engrandecendo Jesus, colocando ele no lugar dele, que é o lugar mais alto, entendeu? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Sabe, louvores de adoração. Começa a criar esse hábito de louvar louvores de adoração. Que adore o nome de Deus, que exalte o nome de Deus, que coloque Jesus no lugar dele, que é o lugar mais alto de todos. Sabe, para de ouvir esse tipo de música triste. E eu não quero nem. Isso não tô nem falando das músicas seculares. Se você quer se aproximar de Jesus, você precisa começar a botar louvores de adoração, que falam sobre Jesus, que adora o nome dele, que exalta o nome dele, pra chamar a presença dele pra sua casa. Se você fica ouvindo esses funk, essas músicas aí de corno, sabe? Essas promiscuidade horrorosa, você vai atrair esse tipo de coisa pra sua vida, e a sua mente, ela vai ficar cada vez mais cauterizada para ser da cornice, para ser da promiscuidade. Entende? Como que você quer que a sua mente se torne uma mente próxima de Jesus Cristo? É, como que tu quer se tornar uma pessoa espiritual se tu não ouve louvores espirituais? Se tu só fica ouvindo coisas carnais? Entendeu? Então, para com isso. Para de ouvir essas músicas que não prestam. Começa a mudar a sua playlist aos poucos. Não tô dizendo, tipo, se teu celular tá cheio de pagode, cheio de um monte de coisa, começa a ir apagando aos pouquinhos aquilo que você menos gosta. E vai botando um louvor que você gosta. Aí você vai colocando aos pouquinhos, vai adicionando, adicionando. E vai orando a Deus. Como eu falei, né? Oração é muito importante, é a coisa mais importante. Vai orando a Deus. Ora, Senhor, por favor, me aproxima de ti, me ajuda a trocar essas músicas de promiscuidade, de chifre, de um monte de coisa que não presta. Que denigre meu valor, que me diminui. Me ajuda a trocar por louvores de adoração, Senhor. Porque eu quero te louvar. Tá bom, gente? E vai fazendo tua parte, vai mudando, se esforçando. Tá, e eu quero deixar alguns louvores aqui que eu gosto muito, né? Eu gosto sempre de estar atualizando a minha playlist, e eu gosto muito desses louvores aqui, ó. E aí, você ouve, tá bom? Ouve. Se você não conhece, passa a conhecer, você vai amar. E tem esse em especial, que é o Fly, do Jesse Upton. Ele é americano. Esse louvor, gente, ele é um louvor na qual os anjos cantaram com ele. Depois você pode pesquisar a história. Literalmente, os anjos cantaram com ele e conseguiram captar o, a voz dos anjos cantando. Literalmente. Pesquisa a história dele. Isso aconteceu em 2001, se eu não me engano. Mas a gente tem essa música até hoje, o registro dos anjos. Se você não acredita no que eu tô falando, pode jogar aí, joga aí na internet, você vai ver o áudio. E ele dando entrevista e tudo. E você vai ver o quão incrível é. Então, ouça, porque os anjos de Deus, eles louvam com a gente. O fato de a gente não ouvir e não ver anjos, não ver o mundo espiritual, não quer dizer que ele não esteja acontecendo. Então, você precisa ouvir louvores. Louvores que falam sobre Jesus, não que fala sobre dor, sobre sofrimento, sobre eu, sabe? Coloca Jesus no centro da sua vida. Coloca Jesus na sua playlist. Coloca Jesus. E você vai ver o quanto que isso vai te ajudar muito, te aproximar muito, muito, muito dele. Tá bom?